Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Matheus, acho que todo mundo já me conhece. E nesse vídeo eu vou estar resolvendo o exercício número 1 da prova de 2017 que o professor Geraldo passou pra gente. E lembrando, eu não sou professor, longe disso, mas eu sou um aluno que gosta da matéria, então eu tenho algum conhecimento e talvez com esse vídeo eu possa ajudar alguém. Então, fechou? Vamos pro exercício número 1 e depois o 2, assim por diante, eu vou fazendo até que eu veja que haja necessidade, mas me pediram o exercício 1, eu vou fazer o 1, o 2 e o 3 de princípios e talvez pense em fazer os outros. Bom, vamos começar sem mais delongas, minimizar aqui o meu rosto, acho que ninguém quer ver isso, né? E, enfim, já deixei o exercício preparado aqui. E, bom, determine a tensão na saída de cada amplificador operacional do circuito da figura 1. Bom, um detalhe importante sobre o amplificador operacional é que a tensão de saída, o Vout, é igual a V1, que vamos chamar o V1 de porta não inversora, menos a tensão da porta inversora multiplicada pelo ganho. Só que a gente vai idealizar muitos parâmetros nesse amplificador. Quais parâmetros vamos idealizar? Bom, o ganho ele é infinito, a impedância de entrada ela é infinita também. Bom, se o ganho ele é infinito, temos que aqui no ganho ele é infinito. A gente pode trocar esse AV por infinito. E se a gente passa esse infinito dividindo nesse Vout, percebemos que V1 menos V2 é igual a zero. Como assim? Qualquer coisa dividido por infinito vai dar zero. Isso é uma questão de limite, acho que a gente não estudou, não trabalhou, mas aceitem isso. Dividir alguma coisa por infinito vai dar zero. Então, V1 menos V2 é igual a zero. Ou seja, se V1 for 5, V2 também tem que ser 5 para resultar em zero. Então, isso nos indica que... Calma aí, deixa eu até melhorar aqui. Isso nos indica que a tensão nesse ponto é igual a tensão nesse ponto. Se a tensão nesse ponto aqui é 3 volts, qual que é a tensão embaixo? Também 3 volts. O mesmo acontece com esse amplificador, porque todos os amplificadores, isso aqui, eu esqueci de falar isso, mas isso aqui vale para o amplificador operacional com realimentação negativa. E percebam que esses 3 amplificadores eles têm a realimentação negativa. Por quê? Parte do sinal de entrada está sendo reaplicado, ou melhor, parte do sinal de saída está sendo reaplicado na entrada inversora desse amplificador. Este é o mesmo caso no amplificador de baixo. Parte do sinal de saída ele é reaplicado na entrada inversora. Bom, seguindo o mesmo princípio, parte do sinal de saída aqui ele é reaplicado na entrada deste amplificador. Então, continuando, isso que eu falei sobre essa tensão ser igual a esta tensão, a tensão da porta não inversora ser igual à tensão da porta inversora, vale para o amplificador operacional trabalhando com malha fechada e realimentação negativa. Então aqui também é 1 volt, seguindo nesse mesmo princípio. É 1 volt, porque isso aqui é 1 volt, aqui também é 1 volt. Legal? Fechou? Bom, percebemos que esse 1 volt ele está aplicado neste ponto do resistor, e este 3 volts também está aplicado neste outro ponto aqui. Então temos que a tensão aqui é 3 volts, aqui é 1 volt, e qual que é a tensão em cima deste resistor? 2 volts, porque qual que é a diferença de potencial entre os pontos do resistor? 3 menos 1, que é igual a 2 volts. Legal? Com isso, a gente tem a tensão e a gente tem a resistência. O que a gente pode encontrar nesse ramo aqui? A corrente. Ou seja, a corrente desse resistor de 1K é igual à sua tensão, que é igual a 2 volts, dividido pela sua resistência, que é igual a 1K. Isso resulta em uma corrente de 2 mA. Outro detalhe importante sobre o amplificador operacional trabalhando com malha fechada e realimentação negativa é que a impedância de entrada ela é uma impedância infinita. Se é uma impedância de entrada infinita, não há corrente entrando aqui. Não há corrente entrando aqui. Lembrando que estamos trabalhando com o amplificador operacional perfeito, idealizando isso. Então, idealmente,
a impedância de entrada ela é infinita. Se não há corrente entrando aqui, não existe corrente desviando para cá. A corrente ela vem, chega nesse nó, ela continua, chega nesse nó, ela continua. Ou seja, esses três resistores têm a mesma corrente. Qual que é? Se a gente encontrou a corrente de 2 mA aqui, sabemos que 2 mA está aqui, aqui e neste ponto. Vamos entender novamente. Eu vou ser redundante nisso porque é muito importante. Inclusive, a gente já pode apagar aqui. Como a impedância de entrada é infinita, a impedância aqui ela é muito alta. Então a corrente ela não se desvia para cá. Ela continua seguindo neste sentido. E a gente encontrou que a corrente de 1K é 2 mA, que é igual à corrente de 5K, que é igual à corrente de 5K aqui em cima também. E qual que é a tensão nesse ponto aqui? A gente tem que achar primeiro a tensão em cima deste resistor de 5K. Qual que é a tensão? Tensão é igual a V, que é igual a R vezes I. Qual que é a resistência? 5K. Qual que é a corrente? 2 mA. Então temos que a tensão é igual a 10 volts. Percebam que se a gente partir deste resistor aqui, também teremos a mesma equação e teremos que 10 volts a sua diferença de potencial. Então 10 volts aqui, 10 volts aqui. E esse ponto aqui, qual que é? 10 volts? Não, gente. 10 volts é em cima deste resistor aqui. Sabemos que aqui nesse ponto é 3 volts. Então nesse ponto ele tem que ser 13 volts. Por quê? Porque a diferença de potencial é igual a 10 volts. 13 menos 3 é igual a 10 volts. Entendeu? Então se esse ponto é 3, o ponto superior de cima, que é o polo positivo desse resistor, ele tem que ser mais 10 volts. Se partirmos do ponto de baixo, temos que aqui é 1 volt. É 1 volt. E qual que é esse ponto aqui? Menos 9 volts. Por quê? Porque a polaridade do resistor é definida pela entrada de corrente. A corrente entra no polo positivo e sai no negativo. Então esse aqui é o polo mais negativo deste resistor de 5K de baixo. E nisso temos que 1 volt menos 10, porque a tensão aqui em cima tem que ser 10 volts. Então menos 10 você encontra menos 9 volts. Legal? Fechou? Enfim, encontramos essas tensões. Vamos continuar. Temos duas formas de continuar esse exercício e resolver. Interessante que já encontramos dois dos parâmetros que o exercício pede. Encontramos a tensão de saída do amplificador 1, que é igual a 13 volts, e a tensão de saída do amplificador 2, que é igual a menos 9 volts. Agora a gente tem que encontrar o terceiro. Existem duas maneiras de fazer isso. A primeira é a tensão da entrada deste amplificador é a tensão entre esses dois pontos, que é igual a 22 volts. 13 menos 9, porque é diferença de potencial. 13 menos 9. Se a gente multiplicar pelo ganho, qual que é o ganho? O ganho, por fórmula, por definição, o ganho em malha fechada com realimentação negativa é igual ao resistor de feedback dividido pelo resistor de entrada. Vamos chamar de R1. Qual que é o resistor de feedback aqui? Isso aqui é igual a Vout, né? Qual que é o resistor de feedback aqui? 10K. Qual que é o resistor de entrada? 10K. E qual que é a saída? 22 vezes 10 dividido por 10 vai ser exatamente 22 volts. Por quê? O ganho vai ser 10 sobre 10, que vai ser 1. Só que tem um detalhe. Quando se fala de realimentação negativa, o ganho ele não é somente RF sobre R1. Ele é menos RF sobre R1. Ou seja, o ganho está defasado em 180 graus. O sinal ele é trocado. Então isso aqui é positivo. Na saída vai ser menos 22 volts. Legal? Então essa é uma forma de responder esse exercício. Então aqui temos resposta igual a 13 volts, menos 9 e menos 22, que são as saídas dos amplificadores. Legal? Mas agora vamos fazer de uma outra forma. O professor ele fez esse exercício de uma outra forma. Então vamos resolver dessa outra forma que o professor fez.
Outro método pode ser analisando a tensão neste ponto aqui. Bom, percebam que aqui é 9 volts, aqui é 0 volts, porque é o terra. Não passa a corrente para cá. Então, temos a corrente, vem para cá e desce. Ou seja, há um divisor de tensão entre esses dois resistores aqui. E esses dois resistores são resistores idênticos. 10K, 10K. Ou seja, qual que é a tensão nesse ponto? Menos 9 volts dividido por 2, que é igual a menos 4,5. Legal? E um detalhe que já foi visto aqui é que a tensão de um ponto, de uma entrada, por exemplo, a entrada aqui, no caso, a entrada não inversora, é igual à tensão da entrada inversora. Então, se encontramos aqui menos 4,5, qual que é a tensão nesse ponto? Também menos 4,5. Legal? Agora, olha sobre o 10K, esse resistor aqui. Temos 13 volts aqui, porque esses 13 volts aqui, e menos 4,5 aqui. Qual que é a diferença de potencial? Diferença, você subtrai 13 menos 4,5 é igual a 17,5. É a tensão em cima desse resistor. Se dividirmos pela sua resistência, vamos encontrar a corrente que passa aqui, que é igual a 17,5 dividido sobre 10K. E o que é isso? É a corrente, vamos chamar de corrente total, que é a corrente que passa aqui. Isso é igual a 1,75 mA. Percebam que essa corrente que passa aqui é a mesma que passa por esse resistor aqui, também de 10K. Então, se pegarmos esse resistor de 10K, encontrarmos a sua tensão, é igual a resistência, sua resistência, 10K, vezes a sua corrente, 1,75. Logo que a corrente que passa nesse 10K, que foi o que a gente encontrou aqui em cima, que é a I total, é a mesma corrente que passa para cá. Por que acontece isso? Porque a impedância de entrada ela é muito alta, na verdade ela é infinita, então não há corrente entrando no amplificador, toda a corrente vem para a realimentação, vem para o resistor de feedback. Legal? Então temos que, se fazermos essa multiplicação, a tensão de 10K vai dar 17,5. Então essa é a tensão de 10K. Qual que é a tensão de Vout? Sabemos que aqui a tensão em cima desse resistor ela é 17,5, certo? Então qual que é a tensão de Vout? Bom, 17,5, se aqui é 4,5, aqui é 17,5. Opa, não vai dar para eu escrever aqui. Aqui é 17,5, menos 4,5, mais, esse é o ponto positivo, é o polo positivo, esse é o polo negativo. Então é menos 4,5, menos 17,5. Cara, calma aí que eu vou ver até se eu corto essa parte, porque ficou um pouco confuso. Vou cortar, não porque não dá, né? Porque, whatever. Vou tentar explicar isso novamente para ficar mais fácil. A gente encontrou a tensão em cima desse resistor aqui. Esse é o polo positivo do resistor, esse é o polo mais negativo. Por quê? Porque a corrente ela entra no polo positivo e ela sai no polo mais negativo. A gente sabe que a tensão dele é 17,5. Em cima desse resistor, o que é a tensão? É a diferença de potencial. Então, se aqui é menos 4,5, esse aqui vai ser menos 4,5, esse ponto aqui, menos 4,5, menos 17,5, que vai dar Vout, que é esse ponto aqui, vai ser igual a menos 4,5 menos 17,5, que vai ser igual a menos 22 volts, correto? Então, essa é a tensão de Vout, menos 22 volts. Essa foi a forma que o professor fez. Eu espero que não tenha ficado tão confuso esse final. Ele é um pouco mais complexo, você tem que entender alguns parâmetros para conseguir resolver esse exercício,
Mas enfim, qualquer dúvida me chamem, lembrando que eu não sou professor, então talvez eu não explique de uma forma tão fluida quanto um professor. Então qualquer coisa é só me chamar, me chama, fala, ô Matheus, você errou isso, ou então, ô Matheus, pô, não entendi isso, não entendi aquilo, e a gente vai chegando em um consenso. Legal? Fechou? Então é isso, é nóis, grande abraço e tchau, tchau.